Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do canal História Online. Muito bem, pessoal, essa é mais uma videoaula do curso de História Medieval 1, a segunda de uma série de duas aulas que nós estamos fazendo sobre o paganismo e religiosidade popular na Alta Idade Média. É uma aula, então, que dá continuidade a uma aula anterior, a uma videoaula que já está gravada. Se você não assistiu ainda a primeira parte dessa série de duas aulas sobre o paganismo e religiosidade popular na Alta Idade Média, está aqui na descrição desse vídeo o link para você assistir. Recomendo que você assista antes, se você não é meu aluno e não assistiu, você que está acompanhando o canal, que está conhecendo o canal agora, recomendo que assista primeiro a primeira parte, tá? É importante porque essa aqui é uma continuidade, portanto, de uma aula que já começou, tá bom? Na aula anterior, nós discutimos, olha só, vamos dar uma olhadinha nos slides. Nós discutimos algumas questões conceituais sobre o paganismo e a religiosidade popular, tá? O que é religiosidade popular, quais são as dificuldades conceituais de se pensar a religiosidade popular. Discutimos um pouco sobre o paganismo cristão, falamos sobre magia e religiões naturais, falamos sobre as persistências do paganismo cristão, né? E aí discutimos o que seria esse paganismo cristão, embora seja um termo um tanto quanto paradoxal, é um termo preciso para aquilo que é o cristianismo do começo da Idade Média, pelo menos durante toda a chamada Alta Idade Média, e falando sobre algumas crenças e práticas cristãs pagãs, ok? E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bruxas, magos, feiticeiros, curandeiros, ou seja, os personagens que compõem esse cenário religioso importante que se constitui na Alta Idade Média e um pouquinho sobre as festas religiosas, tá bom? Mas para isso, pessoal, eu quero começar novamente aqui com a bibliografia, tá? Porque na aula passada, nós utilizamos um pequeno conceito, um trecho curto do livro Chão de Deus, Catolicismo Popular, Espaço de Proto-Urbanização em Minas Gerais, do professor Sérgio da Mata, e baseamos a nossa aula na obra do Oronzo Giordano, um especialista em religiosidade popular na Idade Média, um livro que tem a tradução mais próxima para a nossa língua é o espanhol, Religiosidade Popular em la Alta Idade Média, e hoje nós vamos também trabalhar com alguns trechos importantes do livro A História da Bruxaria, tá? Feiticeiras, hereges e pagãs, do Jeffrey Russell, Brooks Alexander e William Lagos. É uma edição da Kindle, tá, pessoal? Então, olha só, eu mostrei para vocês, na aula passada a gente começou, e vamos utilizar ainda hoje esse livro aqui do Oronzo Giordano, Religiosidade Popular em la Alta Idade Média. É um livro importante, tá? Para quem quer discutir um pouco sobre paganismo, para quem quer discutir um pouco sobre religiosidade popular, conhecer. Nós estamos discutindo um pequeno trecho, mas o livro é bastante completo sobre esse assunto, é uma referência, um clássico sobre esse tema da Alta Idade Média. E esse segundo livro é um livro que eu utilizo no Kindle, tá? Se você não conhece, eu vou deixar aqui um link também na descrição desse vídeo para você conhecer o livro, se quiser adquirir o livro, e também se quiser adquirir o Kindle, tá? Vou aproveitar e fazer um merchandising aqui, mas é porque é interessante mesmo. O Kindle é um leitor digital, tá bom? De livros da Amazon, e é extremamente interessante, tá? Ele comporta muitos livros, né? Comporta centenas de livros que a gente pode carregar, a bateria dura semanas, tem iluminação própria, então dá para ler de noite com aquela iluminação própria no escuro, enfim, sem cansar as vistas, ao contrário de um tablet ou do computador. No leitor digital específico, isso aqui é só para livro, não serve para mais nada, só serve para leitura. Então ele é próprio para não cansar a vista, né? Então você não cansa as vistas, é como se você estivesse lendo um livro de fato, tá?
sem contar que você pode ampliar a letra, enfim, ele calcula quanto tempo falta para terminar de ler os capítulos, o próprio livro inteiro, tem dicionário próprio, tem tradutor, né? Então ele conecta a internet, se você pega um livro em língua estrangeira, você pode ir traduzindo trechos, né, que você não sabe, não entendeu. Então, e ele, o mais interessante para nós universitários, tá? Você pode ir marcando os trechos que você quer, comentando, e depois você dá um clique e ele envia o fichamento inteiro para o seu e-mail. É maravilhoso, né? Então, para você que é universitário, para você que gosta de leitura, é um livro, é um instrumento muito interessante para se ter, tá bom? Recomendo, quem tiver interesse, tiver condições de comprar, recomendo o Kindle, vale realmente a pena. Para quem tem dúvida sobre livro digital, para quem tem dúvida sobre e-books, né? Tá aí a minha opinião. Acho que vale muito a pena. Eu também sempre gostei de livro físico, etc. e tal, mas me surpreendi com o leitor digital da Kindle. Extremamente leve, à prova d'água, é realmente um investimento que vale a pena, tá bom? Mas voltando aqui na bibliografia, então esse livro, História da Bruxaria, é um livro da década de 70, tem alguns probleminhas de linguagem, que eu não sei dizer se foi a tradução que traduziu mal, mas o livro é muito bom, tá? Ele tem um conteúdo muito interessante para quem quer entender um pouquinho da história da bruxaria, discussão sobre bruxaria, que vai, né, da bruxaria medieval, do contexto da bruxaria medieval, até a bruxaria atual, né, as chamadas religiões neopagãs, etc. Mas quando a gente estiver discutindo os trechos dele, eu vou mostrar para vocês onde tem alguns probleminhas e mais aquilo que realmente vale a pena, tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos começar com magos e bruxas, né, nesse período da Alta Idade Média. Magos e bruxas cristãos pagãos. Começamos, evidentemente, com essa figura interessante do que seria um mago, do que seria uma bruxa e como que a gente pode trabalhar essa ideia, essa discussão aqui nesse contexto específico da Idade Média. Vamos lá, para a gente começar, eu começo com uma citação do Orontes Giordano, tá? Página 127, assim como na aula passada, os trechos em espanhol, e eu vou tentando fazer uma tradução instantânea aqui para ficar um pouco mais fácil a nossa leitura, tá bom? Então, olha só, a página 127. Mediadores e intercessores entre duas paisagens, classe privilegiada entre dois mundos, são os magos e os adivinhos, sacerdotes menores de uma sub-religião que não conhece barreira geográfica nem confessional. Povoam os espaços ilimitados da credulidade e da inata necessidade do misterioso e do sagrado que se agita no homem. Temidos e buscados, perseguidos e remunerados, são os profetas infalíveis, ainda que preferivelmente e segundo os tempos e as circunstâncias atuam às escondidas, por meio do qual parecem inacessíveis. Estão sempre, ainda que pareçam inacessíveis, estão sempre ao alcance da mão. Perambulam, caguejam, né? Perambulam pelas cidades e aldeias, entram nas casas, se detêm nas feiras e nos mercados, se situam nos cruzamentos ou nas encruzilhadas dos caminhos e na entrada das igrejas, sempre dispostos a oferecer todos os seus remédios, a formular suas predições, e a realizar os seus prodígios. Então, olha só, aqui é uma pequena introdução que o Orontes Giordano fala sobre o que é essa figura do mago, do feiticeiro, enfim, desses, ao mesmo tempo, sacerdotes de sub-religiões, e aí eu quero apontar para esse termo sub-religião, não porque é uma religião inferior ou uma religião menor, mas por espaços religiosos, dinâmicas religiosas internos a uma outra religião. Tá bom? É algo que a academia hoje tem começado a tratar com um conceito muito interessante que eu recomendo pesquisa. Posso deixar aqui também um link na descrição para você discutir um pouco sobre isso, conhecer um pouco sobre isso, que é chamado de criptorreligião.
Tá? O que é criptorreligião? Ela chama, cripto é escondido, né? É a ideia da religião escondida dentro da outra, como um espaço de resistência. Então, quando a gente fala de magos e de feiticeiros dentro do cristianismo, especialmente no período medieval, a gente está falando primeiro de figuras cristãs, tá? Então, antes de tudo, são figuras cristãs, fazem parte da religiosidade cristã, mas que possuem dentro do cristianismo uma sub-religião, ou seja, uma religião própria dentro da religião cristã. Tá bom? Isso é o que o Orontes Giordano está chamando aí de sub-religião. É como, por exemplo, a gente tem alguns pais de santo ou lideranças espíritas, por exemplo, que são cristãos, se consideram cristãos, mas que praticam um tipo de religião avessa ao próprio cristianismo nos dias de hoje, tá? Mas quando a gente fala de magos, quando a gente fala de feiticeiros, quando a gente fala de feiticeiras, de bruxas, enfim, a gente está falando de cristãos que praticam elementos religiosos que não fazem parte do cristianismo, ou pelo menos não fazem parte na origem daquilo que o cristianismo propõe. Tá bom? Essas figuras, no período medieval, sempre praticam as escondidas, evidentemente, para fugir à perseguição da igreja. Então, praticam as escondidas as suas magias, né? E aí, para você que não entendeu o que é magia, ou não sabe o que é magia em termos conceituais, na aula passada nós discutimos o conceito de magia, dá uma olhadinha lá na aula passada, só para a gente não ter que voltar nessa discussão de novo, tá? Mas praticam a sua magia, portanto, a coação dos deuses em favor de uma determinada necessidade prática de quem o procura por meio de rituais, etc. Estão normalmente nas feiras, estão normalmente na porta das igrejas, estão normalmente entrando nas casas, perambulando pelas cidades, estão às escondidas, mas todo mundo que precisa sabe onde pode encontrá-los, né? E isso ainda nos dias de hoje, quando a gente fala dessas figuras que são partes desse, entre aspas, do submundo do cristianismo, submundo justamente pela perseguição, pelo mal visto que mas que é só você procurar na rua, por exemplo, você vai achar nas grandes cidades postes lá com cartaz traga o seu amor em 3 dias, etc, etc, etc. Mais uma vez, não estou colocando isso como um ponto de vista negativo a essas pessoas, a essas figuras. Não, pelo contrário, tá? Mas são criptorreligiosos, portanto, eles praticam uma religião escondida dentro de outra religião como uma forma de resistência, inclusive, a essa dominação, a essa imposição, a essa absorção religiosa pelo cristianismo, tá bom? E aí eu entro numa ideia do que são as bruxas, para a gente fazer uma pequena discussão, mas eu já adianto a vocês, pessoal, eu ministrei um mini curso muito interessante online no evento que nós promovemos aqui na UEG em junho, sobre o diabo, feitiçaria e Inquisição na chamada Longa Idade Média, tá? E eu gravei a primeira parte desse mini curso, já disponibilizei no canal sobre o diabo, mas eu ainda vou gravar e vou disponibilizar para vocês um mini curso específico sobre, uma videoaula específica sobre bruxaria, sobre feitiçaria, tá bom? Que aí a gente discute bastante as práticas, a perseguição, como se constituiu, mas eu quero dar algumas pinceladas, trazer alguns conceitos, algumas coisinhas, algumas discussões que são importantes para a aula de hoje, tá bom? Então olha só, até o século XIII, quando da instituição da Inquisição pelo Papa Gregório IX, em 1231, as bruxas e bruxos eram considerados meras vítimas do poder do diabo. Todavia, a partir dessa citada data, progressivamente a Igreja passou a condenar tais bruxos como hereges e, portanto, culpados de seus crimes religiosos. Então, até o século XIII, esses feiticeiros, esses magos, essas bruxas, que a gente vai entender o que seria isso direitinho, são entendidos pela Igreja Católica medieval como sendo vítimas do diabo. Ou seja, o diabo, por meio da sua perspicácia, por meio da sua atuação no mundo, e para você que quer entender um pouquinho sobre qual é a visão que se tinha do diabo durante a Idade Média, quem é o diabo durante a Idade Média, tem uma videoaula já gravada também, que eu vou deixar o link aqui na descrição, sobre o diabo para você assistir, tá bom?
Então, a igreja considerava como vítimas do diabo. A partir do século XIII, com a perseguição aos hereges, que também tem essa videoaula já gravada, pode acessar o link aqui na descrição do vídeo, sobre heresias medievais, tá bom? Não faz parte do conteúdo de História Medieval 1, mas História Medieval 2, então você que é meu aluno, a gente vai ver presencial o ano que vem, a gente espera que seja presencial o ano que vem sobre esse assunto, mas se quiser adiantar, tem a videoaula já gravada na playlist História Medieval 2. Enfim, então, com a instituição da perseguição às heresias por meio da Inquisição, a Igreja Católica passa a ver os magos, feiticeiras, bruxas, etc., como sendo não só vítimas do diabo, mas pessoas que pela livre vontade se associaram a ele, portanto culpados por essa relação com o diabo e, portanto, também culpados das suas próprias práticas hereges, tá bom? Daí o início da perseguição a partir do século XIII a essas figuras. Então, não mais entendidos como alguém que você precisa instruir para abandonar as suas práticas, mas alguém que você precisa expurgar para que abandone de fato o seu laço e o seu contrato feito de fato, seu pacto feito de fato com o demônio, tá bom? Adiante, vamos entender então o que é bruxaria, tá? Vamos entender o que é isso para a gente conseguir, de fato, compreender essa figura específica do período medieval, tá bom? Página 217 desse livro da História da Bruxaria, que eu estou citando para vocês, do Russell Alexander e Lagos, tá? Os bruxos modernos têm um ponto de vista que difere um tanto dos antropólogos como dos historiadores. Para alguns deles, a bruxaria é uma sobrevivência do antigo paganismo, suprimido durante longos séculos pelos cristãos. Outros, com maior acurácia, argumentam que criaram uma nova religião chamada neopagã. Os bruxos modernos também se diferenciam das bruxas históricas por rejeitarem tanto a crença no Deus como no diabo, cristãos. Também se distinguem dos feiticeiros por adorarem deuses e deusas, ou a natureza, ou o cosmos, em vez de praticarem a baixa magia. Esse termo baixa magia, magia negra, é o que eu particularmente chega a dar uma coisa ruim quando a gente lê, tá? Mas apesar disso, eu peço que relevem essa, pelo menos na tradução, né? Não sei como ficou no original, desses termos baixa magia, magia negra, a gente, né, são termos que a academia hoje rejeita, não utiliza, porque são termos que têm uma carga preconceituosa. Mas vejam, hoje existem bruxos e bruxas, né, que a gente chama de neopagãos, ou se entendem como neopagãos, que tentam atribuir a figura da bruxaria, mesmo no período medieval, como sendo a prática das religiões pagãs. Ou seja, o bruxo e a bruxa, o feiticeiro e a feiticeira, são apenas pessoas que praticavam o paganismo antigo e que foram condenados como bruxos. Será? É o que a gente vai entender, a gente vai ver que não, tá? Que o feiticeiro, a feiticeira, sobrevivente do paganismo, eles são uma forma religiosa que são perseguidos de fato. Mas o bruxo, a bruxa medieval, tem características históricas específicas que se diferem de fato de uma religião pagã, ou puramente pagã, tá bom? Confundido e perseguido pelo cristianismo. Então, a gente começa com essa citação para mostrar para vocês que não se trata de uma religião pagã quando a gente fala de bruxaria. Se trata de algo fruto também do paganismo, mas não diretamente alguém que simplesmente pratica uma religião antiga e é condenado pela igreja, tá bom? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Pera aí, olha só. Por outro lado, feitiçaria, tá? Para a gente diferenciar esses dois termos e ficar um pouco mais claro do que se trata. Feitiçaria é a magia negra ou baixa magia. Relevem essa tradução, né? Trouxe para justamente mostrar para vocês. Olha, são termos ruins, tá? Mais uma vez, não sei se foi a tradução que ficou muito ruim ou se os próprios autores, por ser um texto já datado, utilizaram esses termos, mas que hoje na academia se rejeita, tá? Não se fala de magia negra, porque isso mostra um certo preconceito, especialmente com o negro, e aqui no Brasil, quando se fala de magia negra, se atribui justamente às religiões de matriz africana de um ponto de vista preconceituoso, ou baixa magia, como se houvesse uma diferenciação, né, que muitos espíritas, especialmente kardecistas, colocam entre o kardecismo e o espiritismo, o alto espiritismo e o baixo espiritismo nas religiões de matriz africana. Então, tá aqui no texto, mas é importante a gente dizer, para que você que tem interesse sobre esse assunto já perceber que são termos recusados, visto com bastante
bastante cuidado e reticências pela academia, tá bom? Baixa magia, magia negra, não, tá? Só magia, tá? Magia é um conceito, de fato, como a gente viu na aula passada, agora baixa magia, magia negra, esquece isso, tá bom? Mas enfim, praticada em todo o mundo, quer seja benéfica ou maléfica, quer seja mecânica ou envolva invocação de espíritos. Bruxaria significa tanto a chamada bruxaria diabólica, da caça às bruxas, quanto a moderna bruxaria neopagã. O que significa isso então, pessoal? Olha só. Magia é um conceito sociológico, portanto, a magia ela é praticada em qualquer religião, em qualquer momento do tempo, tá bom? Não é um conceito histórico, é um conceito sociológico. Portanto, é um conceito que você aplica independente do lugar, independente do momento. Qualquer religião, como a gente falou na aula passada, do neopentecostalismo, catolicismo, as religiões pagãs, as religiões do mundo antigo, todos utilizam de magia, desde que se fale de um ritual que se utilize para coação dos deuses, ou seja, para forçar os deuses, as entidades, etc., a agirem em favor de uma determinada causa, de um determinado chamado feito por esse mago, ou seja, pela pessoa que o invoca, tá bom? Então, isso é magia. A magia ela pode ser aplicada em qualquer lugar do tempo. Agora, bruxaria é um conceito histórico. Tá? O que significa um conceito histórico? Significa que ele só é aplicável a determinados lugares e determinados momentos do tempo, tá bom? Que pode ser tanto ali na Idade Média, quando surge de fato o termo e o conceito, a prática que nós chamamos de bruxaria, seja atualmente como a gente chama dos neobruxos, neopagãos, a Wicca, por exemplo, ou outros praticantes da bruxaria, tá bom? Agora, o que é o bruxo? O bruxo do período medieval, ele está diretamente associado à figura do diabo, tá bom? Seja por uma atribuição da igreja, seja pela crença e prática da própria pessoa que está praticando. Então, de fato, quando a gente gravar essa aula sobre bruxaria, eu vou trazer vários termos, assuntos, discussões, especialmente a partir do Roberto Monroe, que é um autor fantástico para se discutir Inquisição, mas o fato é que muitas pessoas que praticavam a chamada bruxaria acreditavam de fato que tinham um pacto com o demônio e o faziam voluntariamente. Tá bom? Outras não faziam, não tinham essa prática, mas devido ao processo de tortura na Inquisição, confessavam coisas que faziam parte do imaginário popular apenas para se livrar da dor. Então o fato, seja tendo praticado ou não, seja existindo ou não o pacto com o diabo, não interessa para nós se o diabo existe, se não existe, se houve pacto, se não houve pacto, mas o fato é que só é chamado bruxo ou bruxa essa pessoa que está diretamente associada ao pacto com o diabo. Tá? Então é diferente do que a gente chama de feiticeiro, feiticeira, mago, maga, que pode estar associado à magia pagã das antigas religiões pagãs ou de religiões híbridas do paganismo com o cristianismo, mas fazem parte do processo normal que existe em todas as religiões de ter práticas mágicas para favorecer a chuva, para favorecer a colheita, para favorecer, enfim, qualquer elemento prático de necessidade do cotidiano, como a gente vai ver aqui alguns exemplos. Tá bom? Este feiticeiro, feiticeira, pode sim advir do paganismo e é um conceito importante para a gente entender esse hibridismo entre o cristianismo e o paganismo, mas bruxaria é um conceito histórico que vem ali da Idade Média Central, ou plena Idade Média para a Baixa Idade Média, desse processo que tem a ver com a figura do diabo. Tá bom? E que a gente já tem essa aula discutida sobre o diabo, que é importante assistir, e eu ainda vou gravar e vou disponibilizar aqui para vocês, talvez quem esteja assistindo esse vídeo já esteja até gravado, então eu peço que procure aí nas nossas playlists a aula específica sobre bruxaria, tá bom? Vamos lá, então, portanto, bruxaria é um conceito histórico, como eu disse, enquanto feitiçaria ou magia são conceitos sociológicos. Então, olha só, pouco a pouco, voltando então em Oronzo Giordano, página 128. Pouco a pouco, a arte mágica se configura como profissão específica da mulher. No Sínodo de Pávia, no ano de 850, celebrado sob a direção de Adalberto, o bispo de Milão, ainda que se condene genericamente a pestífera estirpe de magos e adivinhos, se fala logo somente de mulheres, já que se estava debilitando a antiga tradição do mago, mas persistia e se afiançava a figura da bruxa, que assumirá as formas e os aspectos mais variados.
bem conhecidos na triste história dos processos das fogueiras que se incendiaram mais tarde na Europa. Então a primeira coisa importante, olha só, já no século IX, no Concílio de Pavia em 850, percebe-se claramente por meio dos documentos a transformação do discurso, ou muitas vezes da prática também, cada vez diminuindo a ideia do mago, do feiticeiro, ou seja, o mago e o feiticeiro, que ao longo de toda a primeira e alta Idade Média é uma figura constantemente combatida pela igreja, criticada pela igreja, essa pestilenta estirpe de magos e feiticeiros, nas palavras do sínodo, dos documentos do próprio sínodo, para substituir para a ideia da bruxa, tá? E como que se dá essa transformação, essa passagem, qual é o elemento de passagem do mago feiticeiro, né? Lembre desses conceitos que a gente acabou de falar agora há pouco, do mago feiticeiro para propriamente a bruxa enquanto um conceito histórico. A figura de transição é a mulher. Então é justamente a mulher que vai assumindo cada vez mais o papel de feiticeira, portanto, aquela que detém tradições de fato das antigas religiões neopagãs, o curandeirismo, é a curandeira, aquela que conhece as ervas, etc, etc. As parteiras é um elemento importantíssimo que nós vamos discutir nessa aula sobre a feitiçaria, a bruxaria, tá bom? Então as parteiras têm um papel importante. Ou seja, ela vai assumindo esse papel e cada vez mais se transformando naquilo que historicamente foi atribuído à ideia de bruxa, tá? Ou seja, de alguém que era vítima do paganismo, do diabo, enquanto aquele que conduz o paganismo na visão da igreja, evidentemente, para aquela que voluntariamente se associa ao diabo, que seria a bruxa, tá bom? Isso num processo, a gente está falando aqui 850 no século IX, e depois a gente vai falar da Inquisição no século XIII, tá bom? Então a gente está falando aqui de pelo menos 400 anos de processo de transformação. Mais uma vez, a gente às vezes não tem ideia do que é isso. Na Idade Média a gente trabalha com duração de séculos e séculos, parece um processo rápido, mas não é. 400 anos. Há 400 anos atrás, o Brasil ainda era colônia de Portugal, no comecinho da colonização ainda. Só para a gente ter noção do que são 400 anos, tá? Então, 400 anos é o processo que a gente, pelo menos, pode colocar 2 pontos na história importante para a gente entender marcos desse processo. Ou seja, do Concílio de Pavia, quando a gente já está vendo que a mulher está sendo citada como sendo a maga, a feiticeira, etc., etc., até a instituição da Inquisição, de fato, no século XIII, que vai já falar literalmente da bruxa, começar a perseguição da bruxa primeiro como herege e depois como figura de fato associada ao diabo e o medo do diabo espalhado na chamada Inquisição Moderna, tá bom? Também vamos gravar essa aula específica do minicurso que eu ministrei, nós vamos gravar aqui no site, aqui no nosso canal, disponibilizar para vocês especificamente sobre a Inquisição, tá bom? Vamos lá, continuando a leitura. Em princípios do século XI, as leis do Santo Rei Estevão da Hungria se fazem cada vez mais severas contra as mulheres acusadas de bruxaria. Isso já no século XI, olha só. Surpreendida pela primeira vez, se colocava, se impunha a ela um longo jejum. É a primeira pena que se colocava a uma bruxa se fosse surpreendida nas suas práticas pela primeira vez. Na segunda vez, as marcava com fogo e as deixava ainda em liberdade, né, como se fosse gado, né? Pela terceira vez, finalmente, eram enviadas aos tribunais e processadas. E aí, depois, os processos da Inquisição instituídos a partir do século XIII, a gente sabe o resultado disso, a fogueira. Dando sequência, então, página 140, também do Oronto de Giordano. Também, as leis dos bárbaros, por influência eclesiástica, se fazem cada vez mais severas contra os magos e adivinhos de todo gênero. Os capitulares carolíngios abundam em disposições a respeito disso. Aos bispos se recomendava fazer a cada ano uma visita de investigação pelas respectivas circunscrições para buscar e castigar a quantos exerciam as artes mágicas. Aos presos, os que prometiam endireitar-se, se lhes impunha uma multa e, se não estavam em condições de pagá-la, eram entregues à igreja como servos e escravos. Mas, aos que eram surpreendidos em sua atividade, a igreja, os bispos, podiam condená-los à morte e os seus cadáveres eram jogados para fora da cidade. Então, olha só,
Aqui o Oroncio Giordano está trazendo alguns exemplos interessantes de como, antes do Tribunal da Inquisição, já existia de fato perseguição a esses bruxos, bruxas, feiticeiros, feiticeiras, magos, adivinhos, etc. Tá bom? Ou seja, nesse processo de transformação desses feiticeiros, magos, adivinhos, etc., em bruxas. Tá? E eu uso esse gênero masculino para o feminino para a gente entender essa passagem, como eu disse, importante, tendo a figura da mulher como um elemento de transição fundamental nessa transição histórica. Tá? Mas, de fato, então, já existia essa perseguição e existem documentos de recomendações aos bispos que perseguissem, de fato, esses magos e adivinhos. Ou seja, esses elementos estão presentes na Idade Média e com perseguição, né, eles são perseguidos ao longo de todo o processo de implantação, de fato, da consciência e da prática cristã medieval, cada vez mais forte e centralizada no poder romano e cada vez mais consolidada enquanto uma instituição, tá bom? Mas isso demora séculos, até chegar de fato ao Tribunal da Inquisição, que até chegar de fato àquilo que a gente conhece como Inquisição, que é a Inquisição moderna, a Inquisição espanhola, aquela perseguição às bruxas, aos hereges, etc, etc, que vai levar pelo menos 600, 700 anos, tá bom? E vai pelo menos se arrastar até o século XVIII, ok? Dando sequência então, pessoal, eu quero comentar com vocês sobre um tipo de mago, um tipo de feiticeiro absolutamente interessante no período medieval e que nós temos hoje, curiosamente, a gente praticamente desconhece essa figura, esse personagem do período medieval que era bastante conhecido na época, que são os tempesteiros ou tempestários, tá? Olha só, o que é um tempesteiro ou tempestário? Oroncio Giordano, página 142. Os tempesteiros ou tempestários, ao contrário, pertenciam à família dos magos, chamados maléficos. Portanto, existem de fato o que a gente chama, que na própria época era conhecido ou diferenciado como um mago, um feiticeiro benéfico, portanto, que trazia coisas boas para a colheita, que fazia rituais mágicos pela chuva, em períodos de carestia, de seca, enfim, que fazia coisas chamadas benéficas, e os magos de uma categoria que eram conhecidos também no próprio período medieval como maléficos, ou seja, que eram pagos e que tinham rituais para fazer malefícios, para causar malefícios às pessoas ou populações, enfim, aldeias, desde que fossem pagos ou, enfim, contratados para isso. Um desses da arte do malefício, vamos colocar assim, são os tempesteiros. Olha só, vamos entender o que são os tempesteiros. Continuando a leitura, se acreditava que com seus encantamentos eram capazes de provocar tempestades e furacões imprevistos, naturalmente, depois de uma compensação adequada, em prejuízo de alguém cujos campos devastavam. Em uma sociedade em que a segurança econômica e quase todos os recursos para a sobrevivência se baseavam nas colheitas agrícolas, em seus frutos da terra em geral, é fácil imaginar o terror que se tinha sobre esses tempestários ou tempesteiros, a quem, especialmente quando se aproximava a colheita do trigo e de outros cereais, se faziam generosos donativos ou doações. Então, olha só, o que é um tempesteiro? O tempesteiro, pessoal, é um mago, portanto, alguém que conhece rituais específicos, que se acreditava, poderes de causar ou de trazer tempestades e furacões, que devastavam a terra, que devastavam colheitas inteiras, que colocavam a perder todo o trabalho de plantação, etc, etc, de uma determinada região inteira. Então, o que se acreditava? Que essas pessoas, digamos que alguém pagasse, né, que tivesse algo contra você, pagasse um tempesteiro para poder mandar uma tempestade, um furacão, e acabar com a sua colheita de todo aquele ano. Né? Ou seja, para a época, né, que basicamente as pessoas sobreviviam disso, seria uma desgraça inimaginável. Né? E aí é interessante como que esses eventos naturais, praticamente todos os grandes eventos naturais, catástrofes principalmente, são entendidos não só no período da Idade Média, mas nessa longa Idade Média, do ponto de vista da mentalidade, se estendia essa ideia de que todos os eventos e desastres naturais eram causados por elementos mágicos.
tá? Por elementos do sobrenatural, tá bom? Por Deus, pelo diabo, por magos, por bruxas, etc. Tá? E os tempesteiros, então, existia um temor tão grande sobre os tempesteiros que normalmente na época das colheitas, quando se aproximava a época das colheitas, as comunidades se juntavam e pagavam a um tempesteiro justamente para não trazer a tempestade. Olha só, então eles se adiantavam, olha, se alguém pagar, tá aqui, nós juntamos aqui a comunidade, um valor X, seja de produtos, seja em moedas, quando há circulação, dependendo do período das moedas. Então tá aqui, a gente já te paga muito mais do que qualquer pessoa sozinha é capaz de pagar para você proteger a nossa colheita. Agora imagina se mesmo assim a tempestade vinha, o furacão vinha, né? Ou o terremoto acontecia, enfim, se o desastre natural acontecia. Mas essa é a figura do tempesteiro, e eu trouxe aqui uma imagem que a gente vai entender como se dava essa crença no tempesteiro, esses barcos voadores, etc. Olha só. Continuando a leitura, página 142. Colonos e senhores rurais se apressavam a estipular algo assim como uma espécie de apólice de seguros, obrigando-se a pagar anualmente um cânon, um valor, né, em espécie ou em dinheiro aos tempesteiros para que mantivessem longe dos seus campos a chuva e o granizo. A lenda acreditava que, durante esses temporais provocados por encantamentos, mercadores e comerciantes e acumuladores, de uma maneira geral, tá aqui minha colinha, vinham de uma terra distante chamada Magônia, ou Magonia, navegando em seus barcos aéreos e que voltavam, se voltavam entre as nuvens. Ao chegar aos campos devastados, aterrissavam, carregavam a bordo todos os cereais cujo preço pagavam aos tempestários e partiam de novo pelo ar para sua pátria. Agubardo conta a aventura de um desses OVNIs medievais que desembarcaram, 4 astronautas, tá aí quem se lembra da teoria dos antigos astronautas na History Channel, né? 3 homens e uma mulher que todos naturalmente asseguravam ter visto. Então olha só, para a gente entender o que era essa crença nos tempesteiros, tá? Ou tempestários. Acreditavam-se o seguinte: primeiro, como eu disse, normalmente os senhores feudais da época do feudalismo, ou os próprios servos, ou enfim, os agricultores de uma maneira geral, ou os detentores de terra, costumavam pagar esses tempesteiros como uma espécie de apólice de seguros, né, para assegurar que não tivesse granizo, tempestades, furacões, etc. Mas enfim, o que se acreditava? Que os tempesteiros, na verdade, não é que eles tinham poder de trazer a chuva e a tempestade. Eles tinham um contato direto com um tipo de OVNI, um tipo de... E aí entra a teoria dos antigos astronautas lá da History Channel, né? Para quem não conhece, depois dá uma verificada, quem gosta de History Channel, eu fazendo outro merchandise, né? Tem essas teorias que na história, de fato, não são bem vistas ou bem aceitas na academia, mas existem essas teorias aí dos OVNIs, dos antigos astronautas e tal. Mas o fato é que acreditava-se que a população, ou mercadores, corsários, vamos colocar assim, de um reino nos céus, um reino de outro mundo, etc., chamado Magônia ou Magonia, vinham no meio das nuvens, trazendo a tempestade, e quando a tempestade vinha, os barcos desciam, eles pegavam as colheitas, os cereais, etc., por meio dos quais eles dividiam esses lucros com os próprios tempestários ou tempesteiros, devastavam o campo, pegavam parte da colheita, etc., e se entravam no barco novamente e iam de volta nas nuvens para o seu reino da Magônia ou Magonia. Tá? Isso evidentemente advém do fato de que muitas vezes com tempestades, com furacões, muitos grãos eram devastados e desapareciam no vento, né? E aí as pessoas olhavam e falavam: mas peraí, cadê minha plantação? Devastou tudo, cadê os grãos, os cereais, etc., que desapareceram? Então passaram a acreditar que de fato vinha durante as tempestades esses barcos fantasmas, esses barcos como se fossem alienígenas, né? Ou naves espaciais, e colhiam os grãos e levavam e pagavam parte ao próprio tempesteiro ou tempestário. Olha que loucura, né? Que doideira é isso.
Mas quem sabe aí alguém no período medieval tenha visto de fato alguns OVNIs, como é o caso do Agobardo, que fala, né, o bispo Agobardo, que relata, tem esse relato registrado, de que muitas pessoas teriam visto, né, várias testemunhas, esse barco de Magônia descendo com 4 astronautas, né, ou seja, com 4 tripulantes nesse barco. Seriam 3 homens e uma mulher que teriam descido desse barco, pegado a colheita durante a tempestade, etc. É óbvio, pessoal, não sei se as pessoas viram um OVNI de fato, uma nave espacial, enfim, mas o fato é que as pessoas tinham muito medo das tempestades, porque não entendiam como sendo um evento natural, mas um evento causado pelo sobrenatural, portanto, pela força mágica, tá? E aí, evidentemente, durante tempestades as pessoas viam ou acreditavam ter visto uma série de coisas como essas, tá bom? Então, dando sequência, ainda sobre os tempesteiros, na página 143, de fato, essa ideia do tempesteiro foi desaparecendo à medida que a própria Igreja Católica vai se apropriar disso. Como que ela vai se apropriar da ideia do tempesteiro? Na liturgia oficial se havia estabelecido muito rapidamente o costume de encarregar missas para se obter chuva ou para conjurar as calamidades naturais que podiam comprometer as colheitas agrícolas. O Sábado Santo, depois da grande ladainha de Todos os Santos, 3 presbíteros bendiziam 3 círios e os colocavam junto ao altar. Estavam destinados a manter longe os furacões, os raios e as demais calamidades naturais. Então, essa figura do tempesteiro, portanto, aquele que de fato tem esse poder, seja de trazer ou de afastar esses desastres naturais, especialmente para as colheitas agrícolas, foram processualmente sendo apropriados pela Igreja. E aí, durante a própria missa, e principalmente no Sábado Santo, da época das colheitas, se fazia isso, né? Então, criou-se um ritual litúrgico oficial da Igreja para se obter chuva quando necessário ou para se afastar esses desastres naturais. Olha que interessante como, aquilo que a gente falou na aula passada, a Igreja se apropria desses rituais mágicos e transforma isso do ambiente entendido do ponto de vista religioso católico como profano para o ambiente sagrado, embora do ponto de vista sociológico ambos pertençam ao âmbito do sagrado, porque ambos são religiosos ou têm a ver com o sobrenatural de fato, percebe? Mas é interessante ver esse processo de apropriação, né, de rituais mágicos que a Igreja passou a se apropriar, ainda que condenasse o discurso, quando feito esses mesmos rituais por aqueles que não pertenciam ao clero. Portanto, um processo, claro, de expropriação religiosa dos leigos, tá bom? Dando sequência, uma última figura interessante são os curandeiros, tá? Página 147 do Oronto Giordano. Especialmente as enfermidades orgânicas, ou as doenças orgânicas e os traumas físicos eram a ocasião cotidiana que impulsionava as pessoas a consultar os magos e curandeiros ou a reunir a intervenção taumatúrgica, portanto, taumaturgia é o ato de curar, tá, por meio do sobrenatural, de um santo particularmente famoso por seus milagres e curas. As doenças, segundo a mentalidade da época, eram provocadas por um desejo fora ao indivíduo, alheio ao indivíduo. A etiologia de um mal ou afecção qualquer, não residia no órgão ou na parte do corpo afetada, e o diagnóstico estava totalmente encaminhado a descobrir a causa ou o agente externo que havia introduzido ou provocado o mal. Então, olha só, outra crença importante no período medieval, e claro, faz parte da grande mentalidade medieval, essa crença não racional, não científica, de que elementos sobrenaturais é que causam eventos naturais, acreditava, evidentemente, que toda doença, toda enfermidade, todo mal físico no corpo não era causado por algo que estivesse dentro do próprio corpo, a não ser quando era a figura do diabo, mas ainda assim um elemento externo, tá? Então não era de algo dentro do corpo, mas algo fora do corpo. Portanto, algo que causado ou por um agente externo, um mago que fez um malefício para uma pessoa, etc., ou pelo próprio diabo, enfim. Mas quando um curandeiro, né, ou quando um especialista, um santo especializado em cura, etc., iria curar uma pessoa, iria curar uma doença,
ele procurava o agente externo causador, seja um elemento mágico, ou seja, o próprio adivinho, bruxo, bruxa, mago, enfim, que causou aquele dano, seja o próprio diabo. Tá bom? Então isso é um elemento importante para a gente entender esse aspecto fundamental do curandeirismo do período ou da grande mentalidade medieval. Tá bom? O médico mais sério e escrupuloso não podia, ao prescrever loções e medicamentos variados, deixar de recomendar também a aplicação de amuletos e ligaduras que o mesmo fabricava, ou de recitar fórmulas mágicas. A prática da medicina e da farmacêutica, farmacopeia, da época estavam muito influenciadas pela magia. Chamar a um médico, ou a um mago, ou a um sacerdote durante uma enfermidade era indiferente. A eleição ou a escolha se decidia, no final das contas, pelas experiências anteriores ou pela fama do curandeiro a que se mandava chamar. Então vejam só, esse médico, né, ou essa figura nascente do médico, ou do curandeiro, ou do santo que se chamava, etc., responsável, ele não deixava de receitar, além das loções, além dos elementos naturais que ele conhecia, folhagens, ervas, etc., para curar uma determinada doença, sempre se recomendava amuletos, tá? Ou ligaduras. O que é ligadura? Ligaduras são rituais, que se fazia para poder, rituais mágicos de fato, normalmente é um nó da agulheta para causar infertilidade na pessoa, ou impotência sexual, etc. Quando a gente for gravar essa aula sobre a bruxaria e feitiçaria, eu quero aprofundar nesses elementos, mas são rituais de fato que a gente chama de ligadura, rituais físicos que você faz ligando dois elementos, misturando elementos naturais, dando nó em um determinado cordão mágico, etc. Mas enfim, ou um amuleto, de fato, qualquer elemento que você pendure como proteção para espantar o mal externo. Tá? Então, todo curandeiro responsável não utilizava na época só ervas, né, ou só elementos naturais para cura, mas principalmente elementos mágicos. Tá? Mesmo os santos mesmo que traziam a cura utilizavam os elementos mágicos que são próprios dessa mentalidade. Mas percebam, pessoal, que essa mentalidade se estende pelo menos até os dias atuais, ou beirando os dias atuais, talvez atualmente existindo, mas com menor força. Tá? Mas percebam que essa grande mentalidade medieval, da ideia da cura por meio da magia ou de elementos mágicos, se estende aos dias de hoje, ou próximos aos dias de hoje. Aí eu quero trazer um exemplo muito interessante para vocês de um bispo aqui de Goiás, do estado de onde eu estou gravando essa videoaula, do comecinho do século XX, Dom Eduardo Duarte Silva. Dom Eduardo chega aqui em Goiás, era um bispo catarinense, foi sagrado bispo em Roma e veio diretamente para o estado de Goiás, e ele escreveu uma autobiografia publicada pela editora da PUC. Vou deixar aqui também um link na descrição do vídeo para quem tiver interesse em adquirir o livro. Esse livro, chamado Passagens, né, autobiografia de Dom Eduardo Silva, ele cita várias experiências dele em Goiás. E tem uma experiência muito interessante em Goiás, começo do século XX, que tem a ver com essa ideia do curandeirismo que eu quero mostrar para vocês, para a gente ver como que esses elementos ainda estão presentes nos dias de hoje. Olha só o relato de Dom Eduardo Silva. Na mata entre Jaraguá e São Francisco, as palavras dele, né? Fui picado por um marimbondo venenoso. Sentindo dores agudíssimas, o condutor da tropa apeia-se, toma um certo capim, amarra-o no pulso e diz não sei que palavras. O certo é que imediatamente cessaram as dores e a inchação. Então, olha só a experiência dele. Ele, viajando de uma cidade a outra, de Jaraguá a São Francisco, foi picado por um marimbondo, né? E aqui os relatos, quem conhece um pouco desses relatos da época, que são relatos maravilhosos, sabe, né? No lombo de cavalos, de mulas, de burros, etc., viajando milhas e milhas, né? E numa dessas viagens, o bispo foi picado por um marimbondo venenoso e se debatendo de dor. Uma das pessoas que estavam conduzindo a sua viagem, um sertanejo goiano, desceu do cavalo, pegou um capim, amarrou no pulso, chegou perto do bispo, falou algumas palavras e, de repente, a dor simplesmente sumiu. Olha só. O que o bispo fala?
Perguntei-lhe o que havia feito e dito e respondeu-me. Foi simpatia. Simpatia, pessoal, é outro nome, é muito conhecido hoje para magia. Toda simpatia é um ritual mágico, tá bom? Este mesmo sujeito assevera-se que sabia benzer os picados de qualquer cobra venenosa e não havia um só que não escapasse. Pedi-lhe que me dissesse a oração, ao que se negou, afirmando que o pai lhe ensinara na hora da morte, com a condição de que a ninguém ensinasse. Respondi que ao bispo podia fazê-lo sem escrúpulo, né? E aí o cara utilizando, dando a carteirada ainda, né? Utilizando a sua autoridade episcopal para dizer, eu sou bispo, estou mandando, se você contar, você vai contar. Não precisa se preocupar não, que seu pai não vai se importar porque eu sou bispo, né? E assim ele disse, olha só a oração, as palavras mágicas. Tonha sototonho, laia aslalaia, taia astataia. São palavras santas ditas pelo abade São Bento quando saía do seu convento contra todo animal peçonhento. Padre Nosso, Ave Maria, em louvor do Padre Anchieta. Olha que mistura mais louca e interessante própria desse catolicismo e religiosidade popular, pelo qual eu sou apaixonado em estudar. É maravilhoso ver isso, né? Olha só, de novo, né? Tonha sototonho, laia aslalaia, taia astataia. Olha, o que significa isso? Né? Que interessante, né? E aí as rimas, olha que tanto que são bacanas as rimas, né? São palavras ditas pelo abade São Bento quando saía do convento contra todo animal peçonhento. Né? Usando a figura de São Bento, típica figura exorcística, né? Ao longo de toda a tradição católica, acreditava-se, né, no uso da medalha milagrosa de São Bento, medalha exorcística, etc. e tal. Aí São Bento saindo do convento contra animal peçonhento. E ainda o Padre Nosso, ou seja, o Pai Nosso, Ave Maria, em louvor ao Padre Anchieta. Olha só onde que a figura do Padre Anchieta está no imaginário popular católico, né? No interior de Goiás no começo do século XX. Maravilhoso isso, eu acho fantástico essa oração, né? Enfim, essas palavras mágicas desse ritual mágico para curar picadas de bichos. Olha que interessante, né? Mais vale a fé do que o pau da barca. No final das contas, portanto, o Dom Eduardo, que é um crítico ferrenho da religiosidade popular, é um bispo chamado ultramontano, né, que critica, que combate, que vai contra todo tipo de fé popular fora do domínio da igreja, está aí cedido ao encantamento e prática, inclusive, efetiva e eficaz das magias do catolicismo popular. Né? Então, um exemplo que eu acho fantástico para a gente discutir aqui. Dando sequência, então, olha só, página 147, também para o cristianismo, as enfermidades do corpo eram, em geral, ou castigo de pecados cometidos, ou sinal e manifestações da ação do diabo sobre uma pessoa, exercida diretamente mediante possessão. E quase todas as infecções neurovegetativas ou histéricas eram consideradas como possessões diabólicas, ou mediante os malefícios ou encantamentos de outra pessoa. Então, outro elemento, evidentemente, como eu já disse, era a possessão demoníaca. Acreditava-se que ou você tinha sido encantado por alguém que quis te prejudicar, quando você estava doente, caiu doente, ou tinha um ataque epilético, por exemplo, ou acreditava-se diretamente que era a força do diabo, ou talvez um castigo de Deus pelos seus pecados. Mas, enfim, sempre é um agente externo que causa esses males naturais, ok? O mundo romano, engraçado, que não tinha conhecido esse tipo de vigilância religiosa. Olha que interessante, página 149. Os primeiros imperadores cristãos haviam tido que legislar em uma matéria desconhecida para os seus predecessores. O Estado romano só esporadicamente havia interferido em questões religiosas e não havia concebido a consciência individual como uma esfera de sua jurisdição que se deveria respeitar ou regulamentar com medidas legislativas. Então, vejam, olha tanto que é interessante como que essa perseguição a esses elementos mágicos só nasce com o cristianismo.
Tá? Então, o cristianismo inaugura de fato, tá? Nesse período, evidentemente, tem alguns elementos do judaísmo, do qual se deriva o próprio cristianismo, que tem esse tipo de perseguição, mas bem diferente da perseguição cristã do período medieval por conta da ideia de Estado, tá bom? Percebam, no período medieval, e mesmo ali antes do início de fato cronológico que a gente atribui à Idade Média, os primeiros imperadores cristãos tiveram que legislar sobre uma coisa que nunca tinha sido legislada em toda a história do Império Romano. Por quê? Legislar no sentido de proibir, do Estado coibir práticas religiosas fora do cristianismo. É só o cristianismo mesmo para impor esse tipo de coisa. Porque o Estado romano sempre tinha entendido que o Estado, portanto, as legislações, a jurisprudência do Estado não podia interferir nas consciências individuais, ou as práticas e crenças individuais. É só o cristianismo que cria, de fato, essa legislatura para o Estado que interfere diretamente nas práticas e consciências individuais. Daí as reflexões que a gente precisa fazer ainda para os dias de hoje, 2000 anos depois, praticamente, sobre o perigo de quando a religião, ou principalmente no caso o cristianismo, que tem esse aspecto específico sobre o controle do indivíduo, né? O perigo que se tem quando a gente mistura ou eleva para o nível de Estado a consciência puramente religiosa, ok? Dando sequência, e aí, só para a gente encerrar essa aula, uma discussão interessante sobre as festas, tá? O tempo das festas e essas permanências e hibridações entre cristianismo e paganismo. Então, o último assunto para a gente poder encerrar a aula rapidinho. Página 131 do Oronzo Giordano sobre o tempo da festa. Uma sociedade agrícola acha na natureza mesmo, uma sociedade agrícola encontra na natureza mesmo os fundamentos de uma teologia própria. As plantas, os animais e até os homens têm dias de quietude, de repouso e de festa. A festa é quase um resgate simbólico do tempo cotidiano, do tempo da fadiga, do tempo de luta. Por isso, o tempo da festa se torna sagrado, litúrgico, e estando inspirado na alternância anual entre as estações que se repetem pontualmente e as mesmas datas, é também um tempo cíclico. É interessante a gente perceber como que na religião pagã, ou nas religiões pagãs, a noção de tempo é sempre cíclico, tá? E no cristianismo a noção de tempo é linear. De maneira muito breve, também para não delongar muito na complexidade dessa discussão, a gente entende como tempo cíclico, tá? Aquela perspectiva temporal que está baseado muito na natureza, portanto nas estações do ano. Então a gente está lá, primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Ou o tempo tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de consumir, se retirar, se recolher no inverno, depois o tempo novamente de plantar, o tempo de colher, e etc, etc, etc. Ou seja, é um tempo sempre cíclico, eterno, tá? Ou seja, você sempre retorna a um determinado ponto e o avanço do tempo é necessariamente o retorno ao seu início, tá bom? Isso é uma noção de tempo que praticamente toda religião não cristã, não judaica ou não derivada do judaico-cristianismo tem. É uma noção cíclica de tempo. Qualquer religião antiga, ou por exemplo as religiões ainda hoje de matriz africana, as religiões não cristãs ou não judaico-cristãs, ou por exemplo muçulmana, enfim, os monoteísmos das grandes religiões hoje, tem essa noção de tempo cíclico. Quem inaugura a abertura desse círculo para a transformação de uma linha de fato é o judaísmo com a figura do profeta. Então quando a gente pega, por exemplo, a ideia que existe nas religiões antigas do oráculo, o que é o oráculo? O oráculo ele não prevê futuro. O oráculo ele serve para a interpretação do presente. Ainda hoje, quando se consulta um oráculo, búzios, cartas, tarô, jogos astrológicos, etc., que são formas de oráculo, quando se consulta o oráculo hoje, por mais que a ideia que a gente tem é para prever o meu futuro, não, a ideia não é prever futuro, é entender o presente, tá? Entender as questões que estão colocadas no presente e, evidentemente, prever no sentido de que algumas questões que podem vir a acarretar mudanças que hoje estão no presente, mas o foco é o presente. É diferente do profeta, especialmente o profeta judaico, o profeta judeu, que depois desemboca no cristianismo, que é aquela ideia de que houve
que haverá um futuro, normalmente um futuro catastrófico, um futuro de parousia, um futuro de apocalipse. Tá? E percebam que o cristianismo, o judaísmo é que tem essa ideia de que houve um tempo de criação, houve um tempo de redenção, no caso a vinda de Cristo, e um final do tempo que forma de fato essa linha, que seria o Apocalipse, tá bom? Então é o judaísmo, principalmente o judaísmo mais tardio, e o cristianismo que tem essa linha reta de tempo que não tem nas religiões antigas, que as religiões antigas têm como o início de tudo é um tempo mítico, e o tempo atual é sempre um tempo que propõe um retorno a esse tempo mítico da ideia do caos e cosmos sempre se entrelaçado. Depois eu quero ver se eu gravo uma aula sobre o Egito Antigo e as religiões antigas, que é muito interessante especificamente nessa noção de tempo. Tá? Eu vou gravar essa aula no futuro aqui no canal, que não faz parte, evidentemente, do material das aulas à distância que a gente está gravando do período medieval, etc., que eu estou gravando nesse momento, mas quando terminar esse período de pandemia eu quero gravar outras aulas, continuar com esse projeto no canal, dentre elas sobre a noção de tempo nessas religiões. Mas o fato então é que, mesmo o cristianismo, com essa noção aberta do ciclo, portanto da linha, essa noção linear de tempo, ainda assim o tempo das festas e o tempo litúrgico cristão é uma forma de retorno ao tempo circular. Por quê? Porque o tempo das festas é sempre o tempo circular. Você passa o ano todo trabalhando para ter alguns tempos, alguns momentos específicos de repouso, alguns momentos específicos de encontro mais profundo e mais expressivo consagrado durante as festas, tá bom? Então, página 131, nas mitologias populares, como nas religiões positivas, o tempo litúrgico é sempre cíclico, portanto, um retorno, um repetir-se, um refazer-se contínuo. E para as missas e para as mesmas datas, há sempre os mesmos ritos, os mesmos gestos cultuais, as mesmas fórmulas sagradas que marcam os momentos cotidianos e entram já como componentes naturais da alternância do tempo cotidiano e do tempo litúrgico. Ou seja, o tempo cotidiano é o tempo linear, mas o tempo religioso, portanto o tempo litúrgico de fato, é o tempo cíclico. Não é à toa que o tempo litúrgico da Igreja Católica, ainda nos dias de hoje, é o tempo do eterno retorno. Né? Você tem o tempo do advento, que é o tempo que precede o Natal, e aí com isso abarca o Natal, depois você tem um tempo comum, depois você tem o tempo da Quaresma, depois você tem o tempo pascual, você tem o tempo comum de novo e volta no tempo do advento, volta no tempo do Natal. Ou seja, o tempo litúrgico é sempre esse tempo da celebração da festa que retorna nas mesmas datas, aos mesmos ritos, aos mesmos cultos, enfim. Por isso, o cristianismo, ele é uma religião ao mesmo tempo de tempo linear, quando a gente fala da ideia da parousia, quando a gente fala da ideia do apocalipse, enfim, dessa ideia do fim dos tempos, ele é linear, mas nas celebrações religiosas ele é sempre circular. Fruto, evidentemente, dessa mescla, dessa mistura do que a gente chama do cristianismo original, né, se é que houve um cristianismo original, ou imposto como sendo ortodoxo original, enfim, com as religiões pagãs, ok? Dando sequência, então, a página 132, a religiosidade popular, que reveste e determina com interesse imediato e presente, que vive por decidir assim a cotidianidade da existência, é alheia a visões escatológicas, a felicidades e recompensas sujeitas à dilação do tempo, no tempo. A escatologia cristã, orientada para um futuro inacessível, inatingível, tinha que romper ferozmente aquela circularidade e propor um tempo linear, infinito e irreversível. As expectativas milenaristas, de fato, só se fazem, com efeito, só se fazem mais veementes quando fenômenos extraordinários asseguram sua realização imediata. Então, é próprio do catolicismo popular cotidiano, não do catolicismo popular, da religiosidade popular escatológica, dos profetas populares, etc., que normalmente, escatologia, tá, pessoal, é aquilo que tem a ver com o fim do mundo. Portanto, movimentos messiânicos, movimentos milenaristas que prevêem essa coisa do fim do mundo, da escatologia, que tentam criar novamente a ideia da linha temporal. Mas a prática cotidiana, especialmente do catolicismo popular, é sempre circular, sempre do eterno retorno e não linear, tá bom? E as festas é o auge, o momento de marcação dessa circularidade do tempo, ok? Por fim, aí a gente encerra a aula com isso,
As permanências e hibridações nas festas, página 136. Celebra na igreja todas as festividades que recordam os divinos mistérios da salvação, mas que acode em massa aos ritos noturnos, junto aos templates e capídias, realmente não sei o que é isso, votivas, né, aos votos, enfim, ao pé das árvores, das árvores santificadas, junto aos mananciais e pedras, ou as bordas, né, dos rios, onde desde o tempo imemorial se haviam reunido sempre seus antepassados. Considera válida e busca a proteção dos santos e dos anjos com a mesma confiança com que se crê nas antigas divindades familiares que, no pensamento dos demais, só haviam trocado, se transformado ou mudado de nome. Okay? Então, enfim, essa última reflexão do Orôncio de Giordano sobre como que na prática das festas, pelos registros que a gente tem, especialmente da Alta Idade Média, o mais comum das pessoas é sair de uma festa, de uma missa, uma celebração pascal, uma festa de Natal, etc., sair dali, naquele mesmo tempo sagrado, e correr para os seus bosques, para os seus mananciais, enfim, para os seus locais sagrados das religiões pagãs e cultuar também os seus deuses antigos. Evidentemente, por duas razões muito importantes. Primeiro, pelo hibridismo religioso, portanto, da mistura que agora eu estou rezando para os anjos e santos, etc., e também com o mesmo fervor, sem pestanejar, sem ter qualquer problema de consciência, vou lá e rezo para Thor, rezo para Odin, rezo para Freya, rezo para os deuses chamados pagãos. Esse é o motivo, portanto, o hibridismo religioso. Um outro motivo é porque o próprio cristianismo, para se impor às religiões pagãs, normalmente construíam seus templos em cima dos antigos templos pagãos. Isso aconteceu em Roma, isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu mesmo na América, né? Quem vai em Cusco, por exemplo, no Peru, percebe que a posição das igrejas católicas é justamente a mesma posição dos antigos templos incas, ou seja, destrói-se o templo religioso antigo e constrói-se um novo templo religioso, porque as pessoas que acreditavam naquelas, ou que cultuavam as divindades antigas, enfim, que praticavam a fé pagã, acreditavam que aquele lugar era um lugar sagrado. Então a igreja aproveitava construir seu templo ali para que as pessoas necessariamente tivessem que ir no templo católico se quisessem continuar nos seus locais sagrados. Tá? E aí isso acontecia também com relação às datas religiosas, como por exemplo o 25 de dezembro, que se atribuiu o nascimento de Cristo, mas que fazia parte de quase toda a celebração das antigas divindades que representavam o Sol. Então, as antigas divindades que representavam o Sol, normalmente por conta do solstício de inverno, cultuavam no dia 25 de dezembro as suas divindades, a festa do Deus Sol. A Igreja Católica impõe, de fato, as suas festas e algumas datas específicas para justamente sobrepor as festas pagãs. Não todas as datas, evidentemente, como a Páscoa, por exemplo, que advém das datas e celebrações dos judeus, mas datas como Natal e algumas outras datas de celebrações religiosas, enfim, de santos, dias de santo, por exemplo, que sobrepõem a dias que se cultuavam alguns deuses antigos. Ok? E aí o resultado é um hibridismo religioso, cultural, que forma e que participa da formação do próprio cristianismo. Ok? Enfim, pessoal, nós encerramos a aula, então, e essa série de 2 aulas sobre paganismo e religiosidade popular, pensando justamente na maneira como o cristianismo que temos hoje é fruto do cristianismo medieval, que é necessariamente fruto dessa mistura religiosa, desse hibridismo religioso, que é justamente aquilo que transforma e que dá, de fato, riqueza de elementos mágicos, de elementos culturais ao cristianismo que existe no mundo dos dias de hoje. Cristianismo puro, pessoal, não existe, tá bom? Mesmo o cristianismo, na sua formação mais primitiva, é fruto necessariamente das transformações e hibridações religiosas dos seus tempos mais antigos, tá bom? Termino então a aula agradecendo mais uma vez a você pela companhia. Você que é meu aluno tem aí a oportunidade nos nossos espaços virtuais da gente poder discutir, tirar dúvida, mas você que também não é meu aluno, fica aí o espaço nos comentários aqui do vídeo ou nas minhas redes sociais, as redes sociais do nosso canal, para comentar, para discutir, para tirar dúvida, enfim.
né? A gente está, eu e a minha esposa Vanessa, estamos à disposição de vocês para discutir assuntos, para tirar dúvidas, etc. Peço a vocês, mais uma vez, que contribuam com esse projeto, com essa ideia de levar o conhecimento acadêmico para além dos muros da academia, curtindo esse vídeo, curtindo os nossos vídeos, nosso canal, se inscrevendo, comentando, compartilhando. É uma forma, não só do nosso canal, mas outros canais que eu acho interessante construir como projeto para o nosso país, um projeto para a nossa sociedade, de levar o conhecimento acadêmico para além dos muros da academia, tá bom? Mais uma vez agradeço a você a companhia, desejo que você e sua família estejam bem e que permaneçam bem. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.